Bom dia a todos, que Deus te abençoe nesse dia, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, e que Deus venha te abençoar nesse dia, abençoar a sua casa, sua família, e quero trazer uma palavra para a nossa meditação nesse dia, que está lá em Números, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: E Moisés os enviou à guerra, 1000 por cada tribo enviou. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, foi à guerra com os vasos do santuário e com as trombetas em sua mão para tocar. E essa palavra, ela nos chama a atenção porque sempre que Moisés saía à guerra, o povo, de Israel saía à guerra, aqui já Josué já aparece alguns nos textos. Aqui o capitão de guerra era Josué. E nesse versículo a gente vê que Deus, por ordem de Deus, que aqui Deus ordena Moisés a pegar os homens de guerra, 1000 de cada tribo, que foi escolhido 12.000 homens para guerrear contra os midianitas. Que os midianitas pegaram ali uma palavra de Balaão, as mulheres se perverteram o povo de Israel, as mulheres midianitas, e aqui Deus está vingando, fazendo uma vingança por ele, não pelo povo de Israel. E aqui a gente vê que Deus não envia, Moisés não pede Josué para ir à guerra. Quem vai à frente dessa guerra é Eleazar. O Eleazar aqui, ele é representado como o ser espiritual daquele povo. Arão, Deus já tinha recolhido Arão, Eleazar estava aqui como sacerdote. E por que Deus não manda um capitão de guerra, ele manda um sacerdote? Porque essa guerra era de Deus. Então tem guerra que nós temos que entender que somos nós que temos que lutar, mas tem guerra que é Deus que luta por nós. Deus envia Eleazar porque ele era a representação de Deus para aquele povo. O povo levava seus pecados até Eleazar, Eleazar levava a Deus, ali fazia o sacrifício, o povo era perdoado, e também Eleazar trazia o que Deus queria falar para o povo e transmitia ali para o povo. Aqui a gente vê que é uma guerra não só física, mas é uma guerra espiritual. É onde que Deus ele entra nessa guerra, e essa guerra é específica de Deus. E Deus ele fala lá no versículo 1 que diz: faça vingança dos filhos de Israel sobre os midianitas. O texto começa isso assim no capítulo 31, no versículo 1. E outra também citação bíblica que a gente pode ver sobre Saul, Davi e Saul também. Quando Davi ele tinha uma guerra que era para lutar com homens, Davi ele saía à guerra. A gente vê muito isso na história de Davi. E quando ele tinha que guerrear espiritualmente, o que Davi fazia? Ele pegava a harpa, expulsava os demônios de Saul. Saul ele ficava atormentado com os demônios que o possuía. E Davi não ia com arma de guerra, ele ia com arma espiritual. Então nós temos que entender isso nesse dia, que tem guerra que nós vamos ter que lutar com as nossas armas. Como? Lendo a palavra, dando bom testemunho, orando, buscando a Deus, guerreando no mundo espiritual. Mas tem guerra que é Deus que vai fazer por nós. Guerra que nós temos que deixar fazer. Davi, quando precisava ir à guerra, ele saía à guerra para pelejar. Mas quando era uma guerra espiritual, ele pegava a harpa e ali Deus que fazia a obra. Era Deus que manifestava sobre esses assuntos. Então nós temos que entender nesse dia o seguinte: tem guerra que nós temos que lutar, tem guerra que nós temos que batalhar, e tem guerra que é Deus que vai batalhar por nós. Então eu não sei qual que é a sua guerra nesse dia, qual que é a sua dificuldade, mas se é coisa que está ao seu alcance, se é coisa que é para você fazer, então faça. Mas se é coisa que você já entendeu que é para Deus fazer, então descansa, deixa que Deus vai fazer por nós. Assim que Deus faz. Guerra espiritual, muitas vezes Deus ele batalha por nós. Temos que fazer a nossa parte, que é orar, buscar Deus. Mas tem hora que nós vamos ter que descansar e deixar Deus fazer por nós.
Então essa palavra desse dia, dessa manhã, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, aonde você estiver, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo.